So, can we have the first picture, first slide up? Para colocar aqui o nosso primeiro slide. The next one. The next one. Yeah. Próximo. Now. So, we're going to talk about transferring ministry. Então a gente vai falar sobre transferindo ministérios Ultimately to the next generation. de uma para a próxima geração. Now, there are some things, well, a lot that we talk about, Tem muitas coisas das quais a gente fala and it's all happening in paths. e tudo isso tem um significado aqui na paz. I want to say this to you. Eu quero falar uma coisa para vocês. We have been to 40 nations. Nós estivemos em 40 nações. We have been Siberia, we've been up mountains, we've been everywhere. Nós estivemos em todos os lugares, em florestas, em montanhas. And we have been to many, many, many different churches. E nós estivemos em muitas igrejas diferentes. We have been to churches where we have to do this. Nós já estivemos em igrejas nas quais nós temos que fazer isso. Vamos fazer também. We have been to churches where we do this. Já estivemos em igrejas que temos que dançar, temos que fazer assim. I mean, we have done everything. Já fizemos de tudo. So we can say this in a way that nobody else can. Então nós podemos falar isso de uma maneira que ninguém mais pode falar. Well, most people can't. Most people can't say this. A maioria das pessoas não pode falar isso. There really isn't anything like Paz on this planet. Não há nada como a Paz Church nesse planeta. I say that because sometimes you're in a situation and you don't realize how special it is. Eu digo isso porque às vezes a gente está numa situação assim que você não percebe o quão especial esse lugar é. To be a part of Paz is a real honor. Sorry. To be part of Paz is a real honor. Ser parte dessa igreja é algo maravilhoso. Now, you have to make sure other people get that opportunity. Agora você tem que garantir que outras pessoas tenham essa oportunidade também. So I want to talk about these photos Então hoje eu quero falar sobre essas fotos. because we're talking about transferring ministry. Pois nós estamos falando sobre transferência de ministérios. And if you look along here, E se você olhar para as fotos aqui, you can see many different ways that ministry has been transferred. você pode olhar de várias formas como o ministério pode ser passado à frente. So if we start here Se você começar por essa, with Pastor Lucas, com o pastor Lucas, he had the vision. ele tinha uma visão. What happened? O que aconteceu? His father came to support that vision. O seu pai veio para apoiar essa visão. Now, usually we think of the ministry being passed down generations. Então a gente geralmente pensa nos ministérios sendo passados para as outras gerações. But this was a previous generation coming and supporting the next. Mas nesse caso foi uma geração anterior que veio apoiar a próxima. Now, what happened when he had the accident? Agora, o que aconteceu quando ele teve o acidente? Did the ministry die? O ministério morreu? Was there nobody to take over? Não tinha mais ninguém para assumir? Was there nobody who had the vision? Ninguém mais poderia ter essa visão? No. Não. The vision had been passed on to his brother and sister. A visão foi passada adiante para o seu irmão. He didn't keep the vision to himself. He didn't keep the vision to himself. Ele não manteve essa visão só para si. It became a family vision. Se tornou uma visão familiar. And that vision has multiplied out E essa visão se multiplicou. from this family. A partir desta família. It has multiplied out to Japan. E se multiplicou até o Japão. The leadership has been passed on. A liderança foi passada adiante. But it just didn't stop in a family. Mas se você parar e pensar como uma família, No. não. Pastor Abe raised up others. Pastor Abe raised up others. O pastor ele passou para outros, Who raised up others? que criou outras.
Now, when I was sent these pictures, Agora, quando eu estava vendo essas imagens, I said, please can someone take a picture of this? ela pediu, alguém pode tirar uma foto disso? Because I want it for tonight. Porque eu quero usar ela hoje à noite. So I got the picture Então eu consegui a foto. and it stopped here. E ela parou aqui. I mean, who wants to take a picture of an empty photo frame? E quem é que quer estar aqui nessa moldura vazia? But in a way, that is the most important frame now. De certa forma, essa é a moldura mais importante agora. Without that frame, Sem essa moldura, it stops. tudo para. But what I'm going to talk about tonight Mas sobre o que nós vamos falar hoje à noite? will include having a vision to fill that frame. Vai incluir ter uma visão para preencher aquela moldura. So whoever took that for me, whoever took that picture for me, Quem quer que tenha tirado essa foto para mim, thank you, thank you, thank you for doing it. muito, muito, muito obrigado por fazer isso. And thank you for taking a second one with that empty frame in. E muito obrigado por tirar a segunda foto com a moldura vazia. So, as I talk tonight, Então, hoje à noite eu vou falar. much of it has been played out here. Muito do que eu vou falar foi plantado aqui. But more than that, Mas, além disso, it is being played out among you. também foi plantado entre vocês. And I'm going to talk about some biblical principles E eu vou falar sobre alguns princípios bíblicos about transferring leadership sobre transferir a liderança. and a bit talk about Andrew and I, E eu vou falar um pouquinho também sobre o Andrew e eu. because he has grown up traveling with me Porque ele cresceu viajando comigo and with his sister e com a sua irmã to 40 nations. em 40 nações. And for those of you who have seen us over the years, E para vocês que nos viram através dos anos, in the past, I was speaking, no passado eu falei, and he was down there, ele estava aí just embaixo, coming up and down sometimes. só subindo e descendo às vezes. Now, he's the one that starts everything off, Agora ele é quem começa tudo. and I'm the one sitting down there. E eu fico sentado ali embaixo. So we're on our own journey in this. Então essa é a nossa jornada. So let's have a look at 1 Chronicles 23. Vamos dar uma olhada em 1 Crônicas 23. Vai aparecer aqui, ok. Yeah. O trabalho designado aos levitas era ajudar os filhos de Arão no trabalho de adoração da casa de Deus, cuidar dos pátios e armários, manter os móveis e utensílios de adoração limpos, cuidar de qualquer trabalho extra necessário no serviço de adoração e dar pão para a mesa e trigo para as ofertas de refeições e as hóstias sem fermento, todo preparo, mistura, toda medição e pesagem. So what is happening here? Então, o que está acontecendo aqui? You've got Aaron's sons Você tem todos os sinais. and the Levites. And the Levites. E os levitas. The Levites were the priests in the house, Os levitas com o príncipe na casa, the important people. que são pessoas importantes. What were they helping Aaron's sons do? O que eles ajudavam os filhos de Arão a fazer? They were serving. Eles estavam servindo. I mean, who wants to do all that work? Quem quer fazer esse trabalho? But they didn't say, oh, Aaron's sons are doing that. We're not having anything to do with it. Ah, os filhos de Arão já estão fazendo isso. A gente não tem nada a ver com isso. Neither did Aaron's sons say, oh, my dad is Aaron. I'm not doing that. E os filhos de Arão também não tinham nada a ver com isso. Eles poderiam falar, eu não tenho nada a ver, eu não quero fazer. You see, leadership and raising leadership Então, para você entender, a liderança e também levantar líderes starts with serving. começa quando você serve. And it starts with supporting those who are being raised into leadership, E também é quando você apoia aqueles que estão sendo alçados à liderança, whatever area they are in. em qualquer área que seja.
if leadership doesn't start with serving, Se a liderança não acaba com o serviço, com você servir, you stand the danger of having leaders who are prideful, você corre o risco de ter líderes que são estrelas, who do not have character, que não têm cuidado. but when you serve, Mas quando você serve and your serving is done with honor, e o seu serviço é feito com honra, you are on the way to leadership. você já está no caminho certo para a liderança. But everybody who is raised into leadership Mas todos que estão sendo alçados à liderança, needs the recognition and the support of others. eles precisam do reconhecimento e do apoio dos outros. Let's have a look at the next slide. Vamos olhar o próximo slide agora. Right, first one, we're going to do one at a time here. Ok, nós temos aqui Moisés. To put back the pictures. Você pode voltar a onde estavam as fotos? So let's talk about David and Solomon. Vamos falar sobre Davi e Salomão. David prepared Solomon. Davi preparou Salomão. How did he prepare Solomon? Como ele fez isso? Como ele preparou? David told the people Solomon will one day be king. Davi falou, Salomão um dia vai ser o rei. But David did not do something that many leaders do. Mas Davi não fez algo que muitos líderes fazem. You see, David had a dream. Davi tinha um sonho, He had a vision. ele tinha uma visão. The temple. O templo, I mean, he was a worshipper. ele era um adorador. He longed for the temple. Ele almejava esse templo. And then one day, E aí um dia, God had a shocking message for him. Deus deu uma mensagem chocante a ele. You're not going to build that temple. Você não vai construir esse templo. I'm not. E ele falou, não? Your son is. Sorry. Your son is. O seu filho é quem vai. I cannot imagine what David felt at that time. Eu não consigo imaginar o que Davi sentiu naquela hora. My dream I am not going to see, Era o meu sonho e eu não vou realizar. but my son will see it. Mas o meu filho verá isso. So what did he do? Então o que ele fez? Did he go away and sulk? Ele foi embora triste. Did he say it's not fair? Ele falou, não é justo? No. Não. He did everything he could to support his son. Ele fez tudo o que ele podia para apoiar o seu filho. He said to the people, Ele disse às pessoas, he said, my son isn't able to do this. o meu filho é quem vai fazer isso. I need you to help him. Eu preciso que vocês ajudem ele. Now, he could have said this. Ele poderia ter falado o seguinte, Why, God, did you give him the job when he's not able to do it? por que, Deus, você deu a ele esse trabalho sendo que ele não é capaz de fazer isso? No. Não. He said, my son can't do this. Ele disse, o meu filho pode fazer But isso I sim. have to make him successful. Mas eu tenho que fazer ele ser uma pessoa de sucesso. So he said to the people, Então ele disse ao povo, with honor, nós honramos, you have to be there for my son. e vocês têm que honrar também o meu filho. I'm trusting you to help make my son successful. Eu estou contando com vocês para ajudar o meu filho a se tornar bem-sucedido. And then he said, E ele disse então, he hasn't got the materials to make it. ele não tem materiais para fazer isso. He hasn't got the contacts I have. Ele não tem os contatos que eu tenho. I mean, I know people in Lebanon, I know people here. Eu conheço pessoas ali, conheço pessoas aqui. While I've been king, I know a lot of people. Quando eu for rei, eu vou conhecer várias pessoas. So he started to send messages. Então ele começou a enviar mensagens. And he began to bring the materials to Jerusalem. E então começaram a trazer os materiais necessários para Jerusalém. He gave his son the plans. Sorry? He gave his son the plans. Ele deu ao filho dele os seus planos. David equipped his next generation. Davi equipou a próxima geração. And he made sure that he was going to be successful. E ele se certificou que seu filho seria bem-sucedido. Whether you are raising the next generation in your family,
Como você está criando a próxima geração da sua família, or the next generation that's not your family. ou a próxima geração não é da sua família? It's your responsibility É a responsabilidade de vocês to ensure they will be successful. garantir que eles sejam bem-sucedidos. Now, I put young people in difficult situations. Agora, eu costumo colocar pessoas mais jovens em situações difíceis. If you travel with me, Se você viajar comigo, you don't get a week's notice of what you're going to speak on. você não tem assim um aviso prévio sobre o que você vai falar. No. Não. I will be standing on the platform like this, Eu vou estar em pé num palco assim como esse and I will say, e eu vou dizer: you come up here and speak on this subject. você sobe aqui e fala sobre esse assunto. No warning. Sem avisos. And up they come and they make a success of it. E aí a pessoa vem e fala muito bem sobre tal assunto. Why can they do that? Por que eles conseguiram fazer isso? Because it is my responsibility Porque é a minha responsabilidade to give them a topic I know they will succeed in. em dar um tópico a eles no qual eu sei que eles vão ter êxito. It's my responsibility to set them up for success. É a minha responsabilidade de prepará-los para o sucesso. So they do it, Então eles fazem, they do it really well, eles vão muito bem and they go away thinking, great, I can do this. e eles vão embora, ótimo, eu consigo. I can do it again. Eu consigo de novo. I never tell them. E eu nunca falo isso para eles. I knew you could do it, that's why I asked you. E ela fala, aliás, eu sabia que você conseguiria, por isso eu chamei você. And that's what I have done with Andrew and his sister since they were children. E foi isso que eu fiz com o Andrew e com a irmã dele desde que eles eram crianças. They come and speak on this. Venha falar sobre isso. And they come up trembling because Yeah. they were children. E eles vinham tremendo, né, porque eram But crianças. they did it really well. E eles faziam isso muito bem. Because I'd heard them talking about it at home. Porque eu já falava sobre o assunto em casa. So when you're raising the next generation of leaders, Então, quando você cria bem a próxima geração, you put them in situations they never dreamed of. você os coloca em situações que eles nem sonhavam. But their success doesn't depend on them. Mas o sucesso deles não depende deles. It depends on you. Depende de você. And if they had failed, E se eles falharem, it was my responsibility é a minha for responsabilidade. not knowing them, Por não prepará-los, for not understanding them, por não entendê-los, for not knowing what they were capable of. por não saber do que eles são capazes. And that's what David was doing. E era isso que Davi estava fazendo. He knew his son's weaknesses. Ele sabia as fraquezas do seu filho. He knew what he could not do. Ele sabia o que ele não poderia fazer. And he made sure he was going to be successful. E ele se certificou que ele seria bem-sucedido. When you raise the next generation of leaders, Quando você cria a próxima geração de líderes, it's not something you are passing on. não é só algo que você está passando adiante. No, it's something you are doing with them. É algo que você está fazendo junto com eles. And it's your responsibility E é a sua to responsabilidade make sure they become the best leader they could ever be. que eles se tornem o melhor líder que eles poderiam ser. Because if I had asked Andrew to do things that made him look stupid on the platform, Porque se eu tivesse pedido ao Andrew para fazer coisas que fariam ele parecer estúpido na plataforma, it could have set him back years. poderia ter atrasado ele em anos. Well, the situation now is this. Então a situação agora é essa. He has to make sure I'm set up for success. Agora é ele que tem que se certificar que ela está preparada para o sucesso. Let's have a look at another leadership, Vamos dar uma olhada agora em outra a liderança, biblical one. uma bíblica. Let's have a look at Saul and Barnabas. Vamos dar uma olhada em Paulo, Saul e Barnabé. I love this example. Eu amo esse exemplo. This is perhaps my favorite. É um dos meus favoritos. What was Saul doing? O que o Saul estava fazendo? He was killing Christians. Ele estava matando cristãos. Who wants a Christian leader who's going to kill them? Quem quer um líder cristão que está matando eles? That's the last person you want.
That's the last person you want. Essa é a última coisa que você quer. Now, somebody who works in Indonesia, Alguém que trabalhou na he Indonésia, said this: ele disse o seguinte: if you are going to want to win a really radical leader for Jesus, se você quiser escolher um líder muito radical para Jesus, you go out and find the most radical sinner. você pode ir e procurar o pecador mais radical. Because if they're radical there, Porque se ele é radical lá, they'll be radical in here. ele também vai ser radical aqui. So there was Saul, Então Davi viu, and he had a vision ele teve uma visão, that led him to the heart of Jesus. uma visão que o levou ao coração de Jesus. And the disciples heard that. E os discípulos ouviram isso. And they did what we do with many people. E eles fizeram o que nós fazemos com muitas pessoas. If they're well known Se eles forem conhecidos, or they're doing really terrible things. ou se eles estiverem fazendo coisas terríveis, They said among themselves, they said to each other, eles dizem uns aos outros: is it real? isso é real? No, not Saul. Não, não é. Can't be him. Cannot be him. Não pode ser ele. I mean, if we go to Saul, if we go and see Saul, Se nós formos até lá, we could be the next Stephen. the next, Stephen who got stoned. nós podemos ser o próximo Steven. So they didn't want to go. Então eles não queriam ir. Would you? Você iria? If I told you that out there in the city Se eu dissesse para você que aqui fora na cidade was the most violent criminal who was going around destroying Christians, tivesse o criminoso mais perigoso que ia destruir os cristãos, and I said to you, guess what? I led him to Jesus tonight. If I said to you, I led him to Jesus tonight, e eu falasse para você, eu vou deixar você pregar hoje à noite. will you go and invite him to your cell group? Você iria até lá em um grupo de célula? Go on. Vá lá. I don't think we'd have many people running out that door. Eu acho que não teria muitas pessoas saindo por aquela porta. And there weren't many people running from Jerusalem. E eu acho que não teria muitas pessoas fugindo de Jerusalém. But one man did. Mas um homem fez. His name was Barnabas. O nome dele era Barnabé. And today we need Barnabas. E hoje nós precisamos de Barnabés. People who will go and raise leadership Pessoas que saem por aí preparando lideranças. from people who are the most unlikely. Das pessoas que são mais improváveis. Because if we do, Porque se nós fizermos isso, they will be the strongest. eles, They will se- be the eles strongest, serão os mais fortes, most radical os mais radicais, leaders that you have ever seen. os mais radicais líderes que você já viu. When we're thinking of raising leaders, Quando a gente pensa em levantar líderes, we have this picture. nós temos essa imagem. You know, oh, that person, an amazing leader they're going to be. Ah, esse pastor, ele vai ser um líder incrível. Oh, this one, I love the way they worship. An amazing leader. Ela aqui, eu adoro o jeito que ela adora, então ela vai ser uma ótima líder. They might be. Podem até ser. Yes, raise them up. Sim, eles vão ser. But don't forget, Mas não esqueçam, out there lá fora is a generation tem uma geração of young people de jovens who are sold out, que estão vendidos, radical, são radicais, raising other people under Estão- their leadership estão levantando outras pessoas também a serem líderes. for Satan. For Satan. They're raising other people for leadership for Satan. Eles estão levantando outros líderes, pregando para eles. The young people are following them Os jovens estão seguindo eles, into drugs. se metendo em drogas. So we have a choice. Então nós temos uma escolha. See them, Olhar para eles. and say, if I was Barnabas, what would I see? Se eu fosse Barnabé, o que eu diria? Because the church needs them.
Porque a igreja os lidera. They need their leadership potential. Eles precisam dessa liderança. Where would we be today if Barnabas hadn't gone to find Saul? Onde eu estaria se Barnabé não tivesse saído? We wouldn't have half this. Nós não teríamos isso. And the gospel wouldn't have gone to many nations. E o evangelho não teria sido espalhado em muitas nações. Of course, it goes on further than that. It goes further than that. Porque o evangelho vai mais longe do que isso. Because Barnabas brings Saul to Jerusalem. Barnabas brings Saul to Jerusalem. Barnabas brought Saul to Jerusalem. Barnabé veio até Jerusalém. What did the disciples say? O que os discípulos dele disseram? No way. Sem chance. You've lost your mind, Barnabas. Você enlouqueceu, Barnabé. We have got to have more Barnabas in the church. Nós devemos ter mais Barnabés na igreja. Who will have a vision. Que tenham uma visão. To raise leaders. Que levantem líderes. Who are already leading out there. Que estão lá fora liderando. But we need them leading in here for Jesus. Mas nós precisamos que eles liderem aqui dentro para Jesus. You've all gone very quiet. I don't think they want to go running out there to find leaders. Ela falou que vocês ficaram muito quietos, talvez não queiram ir lá para fora atrás de novos líderes. Okay. Let's have a look at another example. Vamos olhar outro exemplo agora. Let's have a look at Moses and Joshua. Vamos ver agora Moisés e Josué. How did Moses choose Joshua? Como Moisés escolheu Josué? He was choosing the next generation. Ele está escolhendo a próxima geração. Now, the next generation can be for two reasons. Agora, a próxima geração poderia vir por duas razões. If you know you are going to leave your position or leave this location, se você não soubesse que você ia ter que sair da sua posição ou do local onde você está, and you're a leader, e você é um líder, any leader, qualquer líder. I'm not just talking about pastors. Eu não estou falando somente de pastores. You don't go to the pastor and say this. Você não chega até o pastor e fala o seguinte: I'm going. Eu estou indo. Bye. Tchau. No, you raise the next generation after you. Você levanta a próxima geração a partir de você. And you make sure they are strong and able to lead. Você tem certeza, você se certifica que eles são fortes e capazes de liderar. But Moses raised, like David, the next generation to follow him after he died. Mas Moisés, assim como Davi, criou a próxima geração para que o seguisse mesmo após a sua morte. What can we learn from this? O que a gente pode ter aprendido com isso? When Moses died, quando Moisés morreu, Moses had positioned Joshua. Moisés já tinha posicionado Josué. So that the people already recognized his leadership. Então o povo já reconhecia essa liderança. He didn't raise Joshua. Ele não criou Josué. And then die. E então morreu. And the people said, "Who's this?" E aí o pessoal falava: quem é esse? What's he doing taking over? O que ele está fazendo? Por que ele está assumindo? There must be somebody else. Deveria ser outra pessoa. We don't approve. Que não tenha que provar nada. No. Não. The people were already looking at Joshua's leadership. O povo já estava olhando a liderança de Josué. When Moses died, quando Moisés morreu, the people looked at Joshua. O povo olhou para Josué. And said, "We will follow you as we followed Moses." O povo disse: nós o seguiremos assim como nós seguíamos a Moisés. And when we're raising the next generation of leaders, enquanto eles estavam criando a próxima geração de líderes, they have to be so close to us. Eles tinham que estar tão próximos de nós. That if you're not there, que se você não estivesse lá, if you die, você morre. You get very sick, whatever the reason. Você pode adoecer ou qualquer outra coisa. When they look at that next leader, quando eles olham esse próximo líder, they say this. Eles dizem o seguinte: When I look at you, quando eu olho para você, I see Moses. Eu vejo Moisés. There is no gap in that leadership transition. Não há uma lacuna na transferência dessa liderança. What else did Moses do? O
que mais Moisés fez? Some of you have heard us say this before. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido isso antes. But Moses trained Joshua going round and round and round in the desert. Mas Moisés treinou Josué para andar e andar e andar pelo deserto. Round and round. Andando e andando. 40 years of round and round and round 40 anos andando, andando, caminhando and round. e andando. Did he train Joshua to be an excellent leader? Ele treinou Josué para ser um líder excelente? I mean, I was raised up by Moses, Como se ele falasse, eu fui criado por Moisés. and I have become the best leader E hoje eu sou o melhor líder to go round and round and round and round and round. para ficar andando, andando, andando e andando? No. Não. While Moses was going round and round with Joshua, Por que Moisés estava andando, andando e andando com Josué? he trained him Estava treinando ele to enter the promised land, para entrar na terra prometida, to lead a people he had never led, para liderar um povo que ele nunca tinha liderado, to fight battles he had never fought. para lutar batalhas que ele nunca tinha lutado antes. When you are raising the next generation of leaders, Quando você está criando a próxima geração de líderes, that's what you have to do, é isso que você tem que fazer. to train them, Treiná-los to lead a people para liderar pessoas where you have not been, onde você não esteve antes. to fight battles you have not fought, Para lutar batalhas que você não lutou antes. and to enter a land you have not been in. E para estar em terras que você também não esteve antes. However old you are as a leader, Sorry? however old you are as a leader, Não importa o quão velho você seja como líder, I hope you're already raising the next generation. eu espero que você esteja levantando a próxima geração. But the world is moving so fast Mas o mundo está se movendo tão rápido that already they are living in a world you have not lived in. que eles já estão vivendo em um mundo que você não viveu antes. And you have to be very sure that you are like Moses, Você tem que se certificar que você seja como Moisés. that you are entering their world, as it were, Que você esteja entrando nesse mundo to train them to be successful in their generation. para que você tenha certeza que você está treinando a próxima geração para ter sucesso. Sometimes I see leadership trainings, Às vezes eu vejo treinamentos de liderança and they've been around for years. e eles estão lá há anos. And I look and I say, how long have you been using this material? E ela pergunta, há quanto tempo você usa esse material? Oh, years. It really works. Ah, é porque ele realmente funciona. And I sometimes think this. E às vezes eu penso assim, Probably you think it works because it works for you. talvez você ache que ele funciona porque ele funciona para você. But have you asked the next generation of leaders if it's working for them? Você já perguntou à próxima geração de líderes se funciona para eles também? We have to be like Moses Nós temos que ser como Moisés and prepare the next generation e preparar a próxima geração to lead in their generation, para liderar naquela geração, to lead their generation para liderar a geração and the generation coming after them. e a geração que vem após ele. Amém. Amém. So let's look at Elijah and Elisha. Então, vamos dar uma olhada agora em Elias e Eliseu. So when Elijah put the cloak on Elisha, Quando Elias colocou o manto em Eliseu, it was a symbol of spiritual authority. era um símbolo de autoridade espiritual. And there has to come a time when you're raising the next leader, E haverá um tempo em que você estará preparando o próximo líder. when you recognize they are ready for spiritual authority. Quando você reconhece que ele já tem uma autoridade espiritual. Now, a number of things happen. E muitas coisas acontecem. Let me talk about us again.
Deixa eu falar um pouquinho sobre a gente mais uma vez. So for about 20 years, Por mais ou menos 20 anos, I set up and I led groups going to Israel. eu preparei e liderei grupos que iam para Israel. And Andrew had a passion for this. E o Andrew tinha uma paixão por isso. And I saw that he was getting to know people I didn't know. E eu vi que ele estava conhecendo pessoas que eu não It conhecia. was new places I didn't know. Que ele estava conhecendo lugares que eu não conhecia. He was getting recognized by the government in Israel. Ele estava sendo reconhecido pelo governo de Israel. Many things like that. Muitas coisas nesse sentido. And I looked and I thought to myself, E eu fiquei me perguntando, fiquei pensando sozinha. he has the authority, Ele tem a autoridade, he has the anointing. ele tem a bênção, ele tem a I unção. I don't. E eu não, Not now. não mais. I had it for 20 years, Eu tive por 20 anos, but when Israel was at war mas quando Israel estava em guerra and it needed us to go, e ele nos liderou até lá, there was a different anointing that was needed. havia uma unção diferente na liderança dele. It needed someone who could walk into a country at war, Eu precisava de alguém que pudesse andar em um país em guerra, give people the confidence to follow him, que pudesse dar às pessoas a confiança para segui-lo. understand the places in the nation that we needed to go, E que a gente pudesse ir nos lugares, nesses países onde a gente precisava ir. and lead a people from many countries to go and help in Israel. E juntar pessoas de vários países que pudessem ir nos ajudar em Israel. But I had to recognize that. Mas eu tive que reconhecer isso. I enjoyed leading those groups. Eu adorava liderar esses grupos. Always look forward to it. Eu sempre ficava ansiosa por isso. But there came a time when I said, it's his now. Mas chegou uma época que eu tive que admitir, é com ele agora. Now that all sounds very wonderful. Isso tudo soa muito maravilhoso, But the first trip we went on, mas na primeira viagem que nós fomos, and Andrew is sitting in the seat with the microphone to speak to the group, e o Andrew está lá com o microfone para falar com o grupo, where I used to sit. onde eu costumava sentar, And he was telling the people what to do, and he was explaining things to them. ele estava explicando para as pessoas o que eles precisavam fazer, essas coisas. And I thought, I used to do all that. E eu pensei, eu costumava fazer isso. I don't know what I do anymore. Eu não sei mais o que eu estou fazendo. I know how to make space for him. Eu sei que eu tenho que abrir espaço para ele. I mean, I had raised him into this position Eu criei para estar nessa posição, because he had traveled with me for over 20 years. porque ele sempre viaja comigo há 20 anos. But suddenly you find yourself in this position Mas de repente você se encontra nessa posição. and you go, well, what do I do now? E aí eu me pergunto, o que é que eu faço agora? Nobody trained me not to lead a group. Ninguém me treinou para não liderar um grupo. Nobody trained me to not set up the itinerary. Ninguém me treinou para não ser eu que organizo o itinerário. Nobody trained me what to do while he's leading the group and I'm walking along behind. Ninguém me treinou para assistir enquanto ele lidera, enquanto eu fico lá cabisbaixo andando por trás dele. I mean, there's leaders training. Isso é treinamento de líderes. There's no training for people when they pass that leadership on. Mas não há um treinamento para aquela pessoa que passou a liderança adiante. So I suffered it for a week. Então eu sofri por mais ou menos uma semana. We had about 10 days. E nós ficamos lá até 10 dias. And maybe because we're family, I mentioned it a bit sooner than I would have done otherwise. Então, talvez por sermos mãe e filho, eu não mencionei isso tão cedo com ele. I said, Andrew, Eu disse, Andrew, I don't know what to do. eu só disse, Andrew, eu não sei mais o que fazer. I don't know what my role is. Eu não sei mais qual é o meu papel. Now, here is a huge key in the middle of this. E ele tinha um papel-chave no meio disso. You see, we talk about us passing on leadership, Então a gente fala sempre sobre passar em frente à liderança, but we don't talk about the person receiving the leadership. mas a gente não fala sobre a pessoa que está recebendo a liderança.
And Andrew turned to me and he said this. E o Andrew, então, me disse o seguinte. He said, Mum, Ele disse, mãe, that's not right. isso não é certo. We have to sort this out. Nós temos que resolver isso. There is the key. Essa é a chave. It's not just about the person passing it on. Não é só sobre passar isso adiante. It's about the person receiving. É sobre a pessoa que está recebendo. Because sadly, what I see is this. Porque, de repente, o que eu falo é o seguinte. The next generation or the next leader has the authority, they have the anointing, they're good to go. O próximo líder, a próxima geração precisa ter a unção necessária para seguir adiante. And the leader who raised them up E o líder que foi levantado, so often does this. geralmente faz isso. Okay, my time's over. Ok, meu tempo acabou. I'm going to stop now Eu tenho que parar agora. and I'll go and find something else to do. E eu vou achar outra coisa para fazer. No, Não, it's not how it's meant to work. não é assim que deve funcionar. When did Paul say that to Timothy? When did Paul say that to Timothy? Quando Paulo, When did Paul say that to Timothy? então, o que Paulo falou para Timóteo? Oh, great, Timothy. I've raised you up. I'm retiring. Timóteo, eu já o levantei, já o alcei a líder, então agora eu vou me aposentar. Where is there any model of that in the Bible? Não fala mais nada disso na Bíblia. It's not there. Não é assim. There is no model that says, oh, Daphne Andrews doing a good job. You can just stay in England and put your feet up. Ninguém me chega para mim e fala, Daphne, o Andrew está fazendo um bom trabalho, você não precisa nem vir, pode ficar na Inglaterra. There's no biblical model of that. Não há um embasamento bíblico para isso. I mean, it would drive me crazy. Isso me enlouquece. But it's not in here. Mas não está aqui. You see, the next generation who is receiving that ministry Então, a próxima geração que está recebendo esse ministério needs to receive it with honor, precisa recebê-la com honra, with respect, com respeito, and to not reject the person who placed them in position. e não rejeitar a pessoa que o colocou naquela posição. I might explain it like this. Eu explico isso dessa maneira. You raise somebody up. Você cria alguém, você ergue alguém. You're the father, they're the son. E você é o pai, ele é o filho. And then they should start raising another leader. Então ele precisa parar de ter só uma base como líder. You were the father, Você é o pai. you become the grandparent. Você se torna então o avô. They become the parent, Ele se torna o pai. and they have a son. Quando eles têm um filho. Nobody should say to a grandparent, go away, I don't need you anymore. Ninguém deve dizer a um avô, uma avó, vai embora, eu não preciso mais de você. No, that's not how it works. Não é assim que funciona. So I shared that story for one reason. Então eu compartilho essa história por uma razão. It's not all about the person passing on the ministry. Não é só sobre a pessoa que passa adiante o ministério. And I think that is one of the reasons E eu acho que essa é uma das razões. why I said at the beginning it must start with serving. E por isso que eu falei lá no começo, né? Uma das razões que eu falei que deve começar com você servindo. If it doesn't start with serving, Se não começar com a servidão, if it doesn't maintain serving throughout leadership, se você não mantiver a servidão enquanto está treinando para ser líder, that's when pride comes in. That's when pride comes in. That's when people become prideful. ok. É aí que começa o orgulho das pessoas. So Moses did a great job. Então, Moisés fez um ótimo trabalho. He raised up Joshua. Ele criou Josué. Then things went wrong. E aí as coisas deram errado. When this generation returned to its fathers, a generation grew up who did not know their God. Quando essa geração que está com seus pais e é uma geração que não conhece a Deus. When you are raising the next generation of leaders,
quando você cria a próxima geração de líderes, that's not enough. não é só isso, não é o suficiente. You have to prepare them to raise the generation after them. Você também tem que prepará-los para criar a geração que vem em seguida. Successful ministry Então, esse é o ministério. has to raise 3 generations. Tem que criar pelo menos 3 gerações. The picture's gone. The picture. Yeah. Ela quer as fotos novamente. You must raise 3 generations. Você deve criar 3 gerações. If I'm discipling someone, Se eu discipulo alguém, I will say, for example, eu digo, por exemplo, I will disciple you for 3 months. eu vou discipular você por 3 meses. But after that, Mas depois disso, you have to be discipling someone else as well. você vai ter que discipular alguém também. Because I will disciple you to disciple the next generation. Porque eu vou discipular você para discipular a próxima geração. So you can see here. Então você pode ver aqui, No, Pastor Melvin, Pastor Melvin, he raised up his children ele criou seus filhos to lead in this ministry para liderar esse ministério. in his lifetime. E nesse meio tempo, But then they raised their children. e aí ele criou seus filhos. And we have 3 generations going. E nós temos aqui 3 gerações andando. Now, I'm not going to name this person, Eu não vou dar nomes aos pastores, but there was one mas houve um of this generation, dessa geração, and I talked to his son. e eu falo com o filho dele. And his son was probably early teens or something. His son was probably early teens or something. O filho dele era um adolescente, mais ou menos. And I was just talking, Eu estava lá conversando, and he said this to me: e ele disse o seguinte para mim: I'm going to carry the legacy on. eu vou carregar esse legado. He had caught the vision. Ele já tinha visão. I receive from the past, Ele recebeu do passado and I go into the future. e agora está indo para o futuro. That is 1, 2, 3. That was going into 4 generations. E isso vai continuar em 4 gerações. So we cannot have it that we're raising 1 generation Então nós não temos só que criar uma geração. and then the next generation loses it. E aí a próxima geração perde tudo. What's an example of multiple generations of leadership? Vamos dar um exemplo de uma geração de múltiplos líderes. Oh no, I'll give another example first. Oh no, I'll give another example first. Ok. Ela vai primeiro dar mais um exemplo. Let's look at Solomon. Vamos falar de Salomão. An example of where 3 generations were not raised up. Salomão teve 3 gerações que foram criadas. David raised Solomon, Davi criou Salomão. and after him came Rehoboam. After him came Rehoboam. E depois ele criou, esse nome eu sempre me confundo, é o Roboão, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. Roboão, esse mesmo. And he ran into trouble with the people. E ele estava tendo problemas com o povo. And he was told, go and talk to the elders of your father. E então ele foi aconselhado a ir e conversar com os anciãos de seu pai. Go and listen to the wisdom of the previous generation. Vá e escute a sabedoria das gerações anteriores. So he went to the leaders Então ele foi até os líderes. and he said, what will I do with the people? I'm having trouble. Ele perguntou: o que eu faço com o povo? Eu estou tendo problema com eles. And they said this, E eles falaram o seguinte: treat them gently. trate-os gentilmente. Listen to them. Escute-os. They will follow you then. E aí eles vão segui-lo. Well, then he heard the previous generation Então, após ele escutar as gerações anteriores, and he goes to listen to his peers, to his own age group.
Então ele vai lá e escuta, para escutar também outro grupo. And he says to them, E ele diz o seguinte a eles: what shall I do with the people? o que eu faço com o povo? He said, my father's elders said treat them gently. Os anciões do meu pai falou para tratá-los de forma gentil. And they said, no, don't do that. E eles falaram: não faça This was isso. his own age group. This was his own age group. Isso não é verdade. They said, don't do that. Não faça isso. You go and tell them you know what to do and they've got to obey you. Você não tem que falar para eles o que eles têm que fazer. Eles têm que te obedecer. You know what the people said? E o povo disse: You are not like your father. você não é igual ao seu pai. You are not like his father. Você não é como o pai dele. And you're not like the father before that. E você não é como o pai do pai dele. You're not like Solomon. Você não é como Salomão. You're not like David. Você não é como Davi. And you're not like Jesse. Você não é como And you're not like Jesse, David's Listen. son, father. Você não é como o filho de Davi. Because he would not listen to the wisdom of the older generation, Porque ele não ouviu a sabedoria da geração mais antiga. he disgraced 3 generations behind him. Ele desgraçou 3 gerações antes dele. You cannot be a leader and ignore the generations before you Você não pode ser um líder e ignorar as gerações que vieram antes de você, without getting into trouble. sem se meter em problemas por isso. So, let me give you a few principles. Então, deixa eu lhe dar alguns poucos princípios. You must accept that your role is not the last one. Você deve aceitar que o seu papel não é o papel final. I'm not the leader that's just done this whole thing and that's it. Eu não posso aceitar que eu sou o líder e pronto, acabou. And that's a big thing for some people. É algo grande para algumas Well, pessoas. I've got to finish this. Mas eu tenho que terminar I've got isso. to do it all. Eu tenho que fazer tudo. No, all of us Não, todos nós. must build today Devemos construir isso juntos. knowing there's a future beyond us. Para o futuro que vai vir depois de nós. And to accept this, E aceitar isso. your role O seu papel is not only for today, não é só para hoje, but to secure the future. mas para também deixar o futuro em segurança. You've got to think beyond your lifetime. Você tem que pensar além do tempo da sua existência. I mean, David dreamed of what was coming. Davi sonhou com o que estava vindo. He dreamed beyond his lifetime. Ele sonhou além do seu tempo na And that terra. let him give Solomon a plan he could follow. E aí ele deu a Salomão um plano que ele poderia seguir. We have to have the big picture. Nós temos que olhar a imagem como um todo. A big picture that is beyond us, Uma imagem que está além de nós. that we are going to raise a generation for. Sobre como nós vamos criar essas próximas gerações. You see, David's greatness was not because of his generation. A grandeza de Davi não era por causa da sua geração. It was because he raised a son É porque ele criou um filho who could build the temple. que pôde construir o templo. That was David's greatness. Essa era a grandeza de Davi. Well, David's greatness is going on into eternity, but we'll just stick with that for the minute. A grandeza de David ela vai continuar por toda a eternidade. E é por aqui que eu fico. Now, I want to talk for just a minute about ministry and family. Agora eu quero falar só um minutinho antes sobre ministério e família. Now, listen carefully. Escutem com atenção. Listen to these 3 words: Escutem essas 3 palavras. family, Família, God, Deus, ministry. ministério. You've all heard those 3 words. Vocês todos escutaram essas 3 palavras. Turn to the person next to you A pessoa próxima a você, and put them in the right order. eu vou colocá-las na ordem correta. Go. Vá. Tell the person next to you what is the right order. Qual é a ordem certa? Diga para a pessoa que está perto de Does você. family come first? God come first? Ministry come first? É a What família, comes é first? Deus ou é o ministério? Qual delas vem antes? Okay.
Ok. Let me tell you this. Deixa eu falar uma coisa. If you put them in an order, Se você colocá-las em uma ordem, you're wrong. vocês estão errados. Because they cannot be put in an order. Porque elas não podem ser colocadas em ordem. Because the answer is this. Então, a resposta é a seguinte. Integration. Integração. You want God in your family. Você quer Deus na sua família. You want God in your ministry. Você quer Deus no seu ministério. You want your family involved in your ministry. Você quer a sua família no seu ministério. Yeah? Sim? That you want them all mixed up together. Você quer que todas elas estejam misturadas juntas. And sometimes people say to me, what would that look like? Então, às vezes, as pessoas me falam, como é que isso parece? Let me give you an example. Vou dar um exemplo. You're a cell leader. You're a cell leader. You're a cell leader. Você é um líder de célula. And your phone goes. É? And your phone goes. Telefone? And your phone goes. Tá, e o seu celular toca. Well, normally you would say, oh, someone's in hospital, I've got to go. Kiss them goodbye and go. Então, se alguém falar, tem alguém no hospital, eu tenho que ir, tem alguém no hospital, você se despede e vai embora. Your ministry O seu ministério is a gift from God é um presente de Deus to bless your family, para abençoar a sua família, to bless them. para abençoá-los. What could you do? O que você pode fazer então? Oh, I've had this message that somebody's in hospital. Eu recebi uma mensagem, tem alguém no hospital. Let's all write a note to them. Vamos todos orar por ele. Draw a picture. Vamos imaginar a Put imagem. them in an envelope. Colocar no envelope. Pray over it. Orar por ele. And then say, now whose turn is it tonight? Say, whose turn is it tonight? De quem é a vez? Vamos falar de quem é a vez hoje. And they will go, me. E todo mundo vai levantar a mão. Sou No, eu, it's sou eu. your turn. Não, é a sua vez. Come on, it's your turn to come with me. Agora é a sua vez de vir comigo. And in the car, you're talking, you're worshipping, whatever. E no carro você tá orando, tá adorando, qualquer coisa que seja. And you get to the hospital. E você chega no hospital. And if it's appropriate, you take them in with you. Se for apropriado, você pode levar alguém com você. And they give the letters to them. E ele entrega as cartas And para a with you, pessoa. pray for them. A carta pelas quais você orou. And then when you leave, E quando você for embora, you say, your brothers and sisters are in bed, it's late. your brother... Your brothers and sisters are in bed, it's late. Ok, então, quando você for embora, você vai dizer, seus irmãos e irmãs estão na cama porque já é tarde. But we're going to have an ice cream. Sorry? But we're going to have an ice cream. Ok, mas nós vamos ter uma ótima noite. We're going to have an ice cream together. Nós vamos ter uma ótima noite juntos. So you go and have an ice cream. E vamos tomar um sorvete. And then you go home, E aí você vai para casa. you tuck them up and put them to bed. Você se arruma para ir para a cama. And the next time something like that happens, E aí, na próxima vez que algo assim acontecer, it's the turn of one of the other children. It's one of the other children's turn. aí vai ser a vez das próximas crianças. Ministry and family and God all together. Ministério, família e Deus, tudo junto. Now, I'm going to finish with one thing. Agora vamos terminar com uma coisa. It is okay that your children are special in ministry. Tá tudo bem que o seu filho seja especial no ministério. Don't go, oh, you can't do this because the others can't. Você não pode fazer isso por causa do Deus das outras pessoas. If anyone had said that to me, Se alguém falar algo assim para mim, I would have said this. eu digo o seguinte: You want your children to be special? você quer que o seu filho seja especial? You go and serve Jesus Você vá servir a Deus. and make them special. E aí ele será especial. Our children don't get pushed out because of ministry. E aí a criança não vai ser empurrada de um ministério para And outro. here's the last story. E essa é a última história. And I love this story. E eu amo essa história. One of my favorite ones. Uma das minhas favoritas. There was a caretaker Havia um cuidador
And he was sweeping the floor at the back or something while I was speaking. E ele estava limpando, né, o chão enquanto eu falava. And he heard me say about making your children special in ministry. E ele me ouviu falando sobre fazer o seu filho ser especial no ministério. And he came and told me this. E ele chegou até mim e falou o And he seguinte. said, Daphne, do you know what happened? He said, Daphne, do you know what happened? Ele perguntou para mim, Daphne, você sabe o que aconteceu? I went home. Eu fui para casa. You see, when I cleaned the hall, Quando eu estava limpando, and it was a gym in America, a gym with gymnastic equipment. Gym. ok. Ele estava limpando o equipamento de ginástica. My children would say, "Can I come with you, Dad?" E o filho dele estava falando, posso ir com você, pai? And I would say, "No, children aren't allowed in there. Não são permitidos crianças lá. They're only allowed in at certain times." Só em certos períodos. So when you said that, Então, quando você diz isso, I went back to my children. eu voltei lá com meu filho. He is a caretaker, Ele é um zelador, um cuidador, sweeping the floor. limpando o chão. His ministry. Ele está ministrando. He went back to his children. Ele vai até seu filho. He said, "Do you still want to come to the gym with me?" E aí ele pergunta, você ainda quer ir na academia comigo? They said, "Yes." E o filho disse que sim. Well, they nearly fell over backwards. They nearly fell over backwards. Ele quase caiu para trás. So he said, "Okay, you can come with me. When I clean the gym, you can come with me." Ok, então, quando eu limpar a academia, você pode ir comigo. Now, here is the bit that I love, and I'm going to finish with this. Aqui é a parte que eu adoro e eu vou terminar com isso. The pastor's children, O pastor da criança, they knew that the caretaker's children could go to the gym ele disse que a criança poderia ir com ele para a academia, when no one else could. quando ninguém mais poderia. So the pastor's children, Então, o pastor da criança, went to the caretaker's children, ele foi até o filho do and they zelador said this: e ele disse o seguinte, "When your dad goes to the gym, can we come too?" quando o seu pai for para a academia, nós podemos ir também? And here is what they said: E foi isso que ele falou. "No, Não. your dad is only the pastor. O seu pai é só um pastor. Your dad is only the pastor." O seu pai é somente o pastor. Can you see when you treat your children with honor, Você pode ver como quando você trata seu filho in de uma whatever maneira, ministry God has given you, com o ministério que Deus deu a você, the result is that they see your ministry as the best thing that could ever happen to your family. ele vê que o seu ministério, ele enxerga como se o seu ministério fosse a melhor coisa que pudesse acontecer na sua And those família. caretakers' children E o filho desse zelador, walked around with their heads held high. e They walked around with their heads held high ele andou pela academia se divertindo, because I can go to the gym with my father. porque eu posso ir para a academia com meu pai.